E aí, gente, vamos lá, que chegamos com mais um episódio aqui do Petrocast para a gente falar para vocês mais um tema de relevância e de importância para você acompanhar aqui no nosso podcast. Mais um episódio, a gente já trouxe o primeiro, se você não acompanhou, acompanhe, porque aquele é o pontapé inicial para essa nova temporada do Petrocast. Se você ainda não seguiu a gente, já começa a seguir, se inscreve no nosso canal, comenta, compartilha, manda para todo mundo e você vai acessar também esse podcast em todas as plataformas. Claro, vai ter corte lá no nosso Instagram, vai seguir a gente também lá, o Petrocast, e também aqui no YouTube, no Spotify, no Deezer, no TikTok, vai estar em todo canto, viu? Então vamos lá. Ah, gente, no outro episódio, para você que não assistiu, para você que não está bem informado, temos uma nova host aqui, meu amigo. A gente tá com Milena. E aí, Milena? Boa tarde, bem-vinda, viu? Obrigada, Davi. Bem-vinda de novo, né? Bem-vinda de novo. Pois é, estamos aqui, né? E agora é para valer. Isso. E hoje o nosso tema é muito... Acho que nos últimos... nessas últimas semanas, né, o que se falou muito foi sobre adultização, principalmente com os casos aí envolvendo o influenciador Ítalo Santos, envolvendo ali os personagens que faziam parte e até outras pessoas da família dele. E aí a gente vai falar sobre esse tema aqui, claro que vamos discorrer muito sobre ele. Para isso a gente trouxe um convidado mais que especial para falar sobre isso. Isso mesmo, Davi. Olha, José Neto, né? José Neto Pinheiro Neto. Vamos chamar ele de Neto aqui, né? Porque a gente já está íntimo do cara, né? É verdade. Ele pois disse que era só para os familiares, então tá bom. A gente Nós já somos se família, então. Com certeza. Pois é, Neto, 9 anos aí de experiência, coordenador do curso de psicologia da Uninassal, gente. Ele também é supervisor de estágio, né, Isso. Neto? E docente Isso. também, né? Então, ele está aqui hoje para ajudar a gente aí a conversar, a explorar, né, esse assunto que nas últimas semanas de agosto ganhou mais visibilidade nacional, vamos dizer assim, por conta da denúncia do Felca, né? Exato. Como o Davi falou, devido ao influenciador Ítalo Santos, né? Isso. E Então, aí, a partir dessa denúncia, né, do Felca, que tomou uma repercussão muito grande nas redes sociais, trouxe à tona um tema que já era debatido, mas não com tanta profundidade. E aí a gente vai tentar discutir um pouco, falar um pouco com o Neto aqui sobre essa questão de adultização e principalmente sobre casos que acontecem também no Brasil e às vezes até na família de alguém e as pessoas nem percebem de repente, né? Neto, bem-vindo, viu, ao Petrocast, que bom tê-lo aqui. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui. Bem antes de eu estar aqui, né? Logo quando o Petrocast chegou aqui em Petrolina, eu vi as propagandas nos outdoors, aí eu, poxa, que massa, eu sou fã da comunicação, rádio, podcast, então a alegria estar aqui para falar de um tema muito relevante que bombardeou nossas redes sociais, inclusive tende a virar aí lei, né? A lei Felca, para poder estar verificando sobre esses casos relacionados à utilização das crianças e adolescentes nas redes sociais. Agora, esse caso, obviamente que tomou uma proporção agora, já acontecia, mas as pessoas já denunciavam também, houveram algumas denúncias e tal, mas essas denúncias nunca foram para frente, né? Não tomaram uma repercussão tão grande como tomou esse vídeo do Felca, né? O Felca que buscou ali juntar materiais, durante um bom tempo ele produziu ali um vídeo longo até, extenso. tinha um dossiê ele, né? Um dossiê, né, para poder comprovar tudo aquilo. Até porque ele já vinha fazendo há um ano essa investigação, né? Ele já vinha fazendo há um ano e as pessoas até acusaram ele, né, de pedofilia, de estar seguindo ali menores e tudo mais. E aí ele conseguiu juntar um material muito consistente e que trouxe à tona esse assunto. Agora eu queria entender, Neto, qual o impacto disso, né, principalmente para as famílias. Como você, no seu dia a dia, tem percebido, como as famílias têm reagido a isso também? Além de profissional, eu tenho uma filha de 11 anos, né? Então, e uma de 2, mas a de 11 está mais exposta a essas questões. Eu ia falar justamente né? isso. Porque a gente precisa ficar muito atento. Eu acho que o papel do influenciador é exatamente esse. A gente trabalha hoje, o influenciador como uma pessoa que vai ali fazer propaganda de alguma coisa. Mas o influenciador, ele tem um papel importante na sociedade, porque ele dá voz de uma forma mais rápida, né? Com o advento das redes sociais, tudo é muito mais rápido. Há temas que até então a gente fala, sabe,
Mas até então aquilo se adormece, fica na caixinha. Então Felca, e ele já tinha milhares, milhões de seguidores, inclusive crianças e adolescentes que admiravam o trabalho dele, o trabalho de influenciador. Então, é importantíssimo ele ter trazido isso à tona, né? Algumas pessoas criticaram a forma como ele ascendeu, muitos elogios, o exagero, as pessoas dividem algumas opiniões quanto a isso, mas eu acredito que quando a gente não tem o que temer, principalmente em relação ao tema, a gente tem que ficar feliz disso ter sido trazido à tona e as autoridades terem pensado de uma forma diferente sobre. Então, mas Neto, sem querer te cortar, assim, não, você acredita, porque assim, ele vem nesse trabalho há 1 ano, né? Vamos dizer assim. Esse projeto de lei, esse PL, ele é desde o ano passado, assim como outros estavam engavetados. Sim. Né? Você acredita que agora vai para frente só por conta dessa denúncia dele? Porque eu vejo muitos comentários nas redes sociais, o pessoal insinuando que o governo está querendo fazer um tipo de censura, entende? Que é como se não fosse adiante. Eles estão duvidando, estão colocando em xeque que esse projeto vá adiante. Foi aprovado pelo Senado, agora vai aí para a sanção do presidente, né? Mas há quem acredite que não vai passar disso, que é só um oba-oba, que é um modo de censurar nas redes sociais. Tem se falado muito sobre a regulamentação das redes sociais. É um tema polêmico, eu concordo. Eu acredito que a gente não pode tornar as redes sociais uma terra de ninguém. Né? Eu acho que a pessoa que sente que as redes sociais precisam ser regulamentadas são aquelas pessoas que, de alguma forma, sofreram algum tipo de impacto com as redes sociais. Está no setembro aqui, Setembro Amarelo, né? Que as pessoas falam tanto do mês de prevenção ao suicídio, e uma das formas que levam jovens e crianças a cometerem suicídio, automutilação, é o cyberbullying, por exemplo. O que é que está por trás disso? Quem deve ser responsabilizado? Se a gente acha que todo lugar tem regra. Se eu chegar aqui, eu não posso colocar as pernas em cima da mesa, tirar a roupa, fazer um vídeo pelado. Todo lugar tem regra. A rede social, ela não pode ser um lugar que não vai ter regra. Eu acredito que com o apelo popular, com a população, porque as coisas só funcionam assim. As políticas públicas, quando elas surgem, elas advêm de necessidades. Então, quando o povo ele vai atrás, ele corre atrás e pressiona, eu acredito que isso tende a ir para frente. Só que a gente tem um problema, o brasileiro tem memória curta. Às vezes a gente não sabe qual foi o deputado que a gente votou, o senador que a gente votou, para a gente poder pressionar e fazer com que as coisas surjam, que as coisas aconteçam de fato. Agora, assim, tem 2 pontos aí que a gente precisa refletir. Sim. Né? Principalmente sobre a nível dessa regulamentação, que é essa questão de uma regulamentação mais exigente das redes sociais, esse é um posicionamento. Outra coisa é sobre o acesso e sobre a utilização por menores das redes sociais. A maneira que esses menores utilizam. E pior ainda, que aí entra no caso do que aconteceu. Como os adultos utilizam as crianças dentro da rede social. Para ganhar dinheiro. Para ganhar dinheiro, para monetizar. Então, existem todas essas questões que eu acho que se relacionam melhor com esse caso, do que em si você privar a questão da rede social, né? Porque a rede social, obviamente, não é uma terra sem lei, precisa ter leis ali que organize aquilo, mas a gente também tem que olhar para esse ponto que é extremamente importante, que é como as pessoas utilizam isso também, como as redes sociais monetizam e distribuem também, né? Claro. Por exemplo, nós temos leis. É proibido matar. Mas o fato de ser proibido matar não impede que pessoas deixem de matar. Então, a regra ela existe para a gente ter um norte sobre o que fazer se aquilo acontecer. Dentro das redes sociais, hoje, eu vou dar um exemplo. Hoje, depois do problema dos tigrinhos aí da vida, das betes, né? Foi obrigado e foram regulamentados, né? Então, eles agora pagam impostos ao governo, eles foram regulamentados. O cadastro feito pela pessoa que vai fazer a utilização daquela plataforma precisa conter a foto da pessoa, o CPF da pessoa, RG, habilitação, não importa, algum documento. Inclusive, está permitindo que dados sejam cruzados e a gente identifique se pessoas que utilizam auxílios do governo, como o Bolsa Família, estão gastando dinheiro nessas plataformas para que seja bloqueado, para que isso seja coibido e as pessoas não utilizem dinheiro dessa forma, porque é uma máquina de alimentar
aquela plataforma, porque ela é feita para ganhar, nunca para perder. Sim. Então, quando a gente Ganhar fala... o dono, né? O dono, da exatamente, plataforma. isso, é perfeito. Então, quando a gente fala de formalizar certos tipos, de regulamentar as redes sociais, por exemplo, não é simplesmente a minha filha que tem 11 anos está ali escondido, pega o telefone e cria um Instagram, mentindo a idade dela. Uhum. Entendeu? Então, para criar um Instagram, ela vai ter que provar que tem aquela idade, ela vai ter que botar uma identidade, vai ter que botar o RG dela. E isso eu também vou ter que fazer. Então, se o meu algoritmo tá estranho de alguma forma e me encaminhando, levantando ali dúvidas sobre o que tipo de conteúdo eu estou procurando, vai saber onde você está, onde você mora, a sua cara vai estar lá. Jogo do esporte. Eu sou doido pelo esporte, botei até na minha mini biografia, Ele né, é rapaz? torcedor do Apesar de estar esporte. sofrendo, eu gostei que o cenário é meio vermelho e preto. Mas não é um momento muito positivo. Não é um momento né? muito positivo. Não que vermelho e preto seja ruim, né? não, Afinal de jamais. contas, eu sou torcedor do Flamengo. Então você entende, né? Entendo. Então, eu fui para Recife agora, em julho, e eu disse, coincidiu no jogo do esporte. Só que as coisas mudaram. Eu fui comprar o ingresso e disse, não, tem que ter o reconhecimento facial agora. Então, eu tive que fazer um cadastro, colocar o meu RG, meu CPF, esperar que fosse aprovado, comprar o ingresso, não sai mais nada impresso. O ingresso é sua cara. Então, você chegava lá e tirava foto. O que é que aconteceu no dia que eu fui, curiosamente? Algumas pessoas já ficaram presas antes de entrar no estádio, porque eram pessoas que estavam sendo procuradas pela polícia. Né? Então, a tecnologia ela precisa nos auxiliar. Sim. Então, acredito que quando a gente fala de regulamentação, a gente precisa aprimorar esse debate, porque é tudo muito novo, é tudo muito recente, para a gente não cair no erro de dizer que não vamos fazer porque isso é censurar. A gente precisa fazer alguma coisa. Algo precisa ser feito. Sim. E, gente, é de um absurdo tão grande. A minha filha disse, pai, férias, a gente ia ela ia para praia, não sei, não lembro agora, e ela disse, eu queria comprar um biquíni. Eu disse, como é que você quer esse biquíni? E como ela não tem Instagram, procurou no Google, não achou, e foi no meu Instagram e procurou lojas de biquíni. E ele disse, pai, eu quero assim. E o algoritmo do Instagram começou a acreditar que eu queria ver aquilo. Então, tudo que aparecia era relacionado a biquíni. De gente de todas as idades. Sim. O algoritmo, naturalmente, ele é feito para quê? Para que você consuma cada vez mais aquilo que você tem interesse. Esse é o grande problema das redes sociais. Assistam, vocês que estão aí nos acompanhando, o Dilema das Redes. Quem nunca teve a possibilidade de assistir, assista. Tem na Netflix. O Dilema das Redes. Fala justamente ex-funcionários e criadores de redes sociais mostrando como é que funciona as redes sociais. Né? Como é que elas, de fato, foram programadas para funcionar. Então, o algoritmo, ele quer que você faça o quê? Consuma cada vez mais. Sim. Quem aqui, por exemplo, nunca foi acessar algo no seu celular para ver a barrinha e sem querer clicou na notificação? E aquela notificação te levou para o aplicativo. Sim. E você diz, Acontece eu não muito. queria fazer isso. É. Né? Isso é o quê? Inteligências artificiais que calculam quantas vezes você faz isso por dia, cria um padrão de comportamento que é seu. Então, tem o seu eu real e tem o seu eu digital. Tem um padrão de comportamento de quantas horas você usa, de quanto tempo você está usando, qual aplicativo você usa mais. Então, se você pesquisa que quer, a gente está falando aqui, queria tanto comprar um computador, pode ter certeza que mais tarde vai aparecer alguma coisa no seu celular. Sim. Porque quando a gente baixa um aplicativo, a gente clica em aceitar, porque a gente está com pressa que ele seja baixado, lá naquelas letrinhas miúdas, tem dizendo que o microfone fica aberto enquanto a gente está utilizando, tem dizendo que a câmera pode ser utilizada em algum momento. E a gente, com a pressa de poder utilizar o aplicativo, não lê. Não lê. E a gente está assinando uma carta branca. A gente pensa que é bruxaria até, né? Exatamente. E tem vários termos, né? Quando você acessa algum site, por exemplo, aí tem lá alguns aceitar. Sim, né? Sempre isso. tem Os cookies novos, aceitar cookies. os cookies. E quando você instala, sempre tem algumas permissões que você precisa conceder Sim. ou não, né? Às vezes tem essa opção de você também não conceder, que é de acessar localização, de acessar visitas a sites que você fez. Então, tudo isso vai abastecendo ali de informações. Total. Exatamente essa rede social. E o algoritmo, né? Porque a gente chega a rede social com uma velocidade muito grande, aí chega o celular com cada vez mais tecnologia, aí vem o algoritmo, né? Que começa a captar aqueles dados ali seus e começa a distribuir o que você tem mais necessidade, é o que você está buscando. E tem a questão da inteligência artificial agora, que está atento a tudo que você está pesquisando. Porque se a gente falar em um produto aqui, quando você abrir a rede social, vai aparecer a publicidade. Né? Então, eu acho que
essa questão de inteligência artificial, de algoritmo, de rede social, de acesso, de você fornecer, de você dar a opção, de você fiscalizar as pessoas, isso aí está sem controle. É um Eu tema não vejo muito controle. sensível, muito concedendo. delicado. Mesmo você concedendo. Mesmo você Não, é concedendo. terrível, né? Porque assim, a gente fala de qualquer pessoa hoje tem acesso a um celular, seja de boa, de não tão boa qualidade. Então, uma pessoa que é analfabeta, por exemplo, funcional, sabe ler o básico ali, assina, e quer baixar um aplicativo, ela não vai ler aquelas coisas. Então, não há nem dolo, não há nem intenção dela em permitir aquilo. Ela está permitindo porque o objetivo dela é usar o aplicativo. Então, essas coisas precisam ser visualizadas. Né? Muito sério, gente. E as consequências, por exemplo, que isso gera da adultização para as crianças, essas crianças que estão expostas, são consequências terríveis. Porque, basicamente, o que seria essa adultização? Seria a gente tornar a criança adulta através de comportamentos, roupas, Sim. costumes, hábitos musicais, hábitos audiovisuais. Agora, Neto, e quando essa adultização, porque a gente sabe que isso não é de hoje, Não, né? isso desde sempre. Não veio com a rede social, não é só da rede social, né? Isso acontece em casa, com a mãe que bota a filha lá toda pintada, novinha, certo? Quando isso parte de casa, como é que... É muito complicado isso. Sim, total. Porque, inclusive, um dos pontos desse PL, desse projeto, é justamente que os pais bloqueiem certos tipos de acesso dos filhos, né? Sim. A músicas, Sim. a conteúdo. Mas e quando esses pais contribuem para isso? Acontece demais e ainda filme bota na Entende? rede social, né? Pois é. É terrível. A gente tem isso desde sempre, Sim. né? Principalmente com meninas. Né? Porque, uma mocinha, não, bota essa roupinha. Então, naturalmente, eu sou pai de 2 meninas, eu sempre escutei as pessoas dizendo, é mais fácil ter menino porque qualquer roupa coloca. Né? O menino, de todo jeito, ele está arrumado. Sim. A menina não, a mulher tem outros tipos de produções que a sociedade colocou como necessárias para ela se firmar e como mulher. Então, naturalmente, desde pequeno, há interesses a se pintar, a se maquiar, e não há problema em você fazer isso dentro da dosagem necessária para que você não deixe de ser uma criança. José, Sim. qual é a dosagem necessária? Eu não vou saber te dizer, eu sei da minha filha. Da minha filha, exatamente. Busque da sua, entendeu? Então, tem certas roupas que minha filha não utiliza, Uhum. não só porque não acredito que não sejam roupas para uma criança de 2 ou 11 anos, que são a idade das minhas filhas, mas também porque eu sei que a sociedade é perigosa. Então, quando ela coloca um vestido, eu digo, tá de short por baixo, né? Tá de top, tá de sutiã, Isso. porque tem pessoas muito maldosas. E a gente precisa estar atento a isso. Infelizmente, eu tenho que orientar ela a isso, porque não deveria ser assim no mundo ideal. A minha filha não deveria se esconder, né? Como diz a música, eles estão soltos e nós estamos presos, né? Eles podem tudo e a gente não pode nada. Tá tudo invertido, tudo trocado. Né? Como o Nando Reis diz, o mundo está ao contrário e ninguém reparou. reparou. Né? Então, a gente precisa entender. Qual é a dosagem, José? Sente, acorde, dialogue. Minha filha tem um celular de 11 anos, mas ela tem um celular para nossa mera comunicação. É proibido grupos de escola, porque dentro desses grupos é onde surge a maior quantidade de bullying, de desinformações, conflitos. São crianças de 11 anos, elas não sabem lidar com situações onde elas estão vivendo no mundo real, dirá no mundo imaginário. Então não pode grupo. Não tem nem grupo nem com a gente. Então quer falar comigo, fala comigo no privado. Quer com a mãe, fala com a mãe. Eu tenho um aplicativo que eu sei que ela faz qualquer coisa. Eu pago esse aplicativo Sim. por mês. Então, é o dinheiro mais bem pago. Era R$60. Você tem acesso a tudo que ela... Tudo. Eu tenho acesso a absolutamente tudo. Desde a tela dela, ao vivo, do que ela está vendo, até as câmeras dela, de acesso remoto. Eu tenho acesso a qualquer coisa. Ao áudio que ela está ouvindo. Mas, José, e a privacidade? A gente está falando de uma criança de 11 anos. Não Se tem ela quiser privacidade. ela casa e sai de casa, tenha seu Exatamente. emprego, seja independente, É. seja responsável, acima de tudo, pelos seus atos. Enquanto estiver comigo, a responsabilidade é minha. Ela não tem redes sociais para além do Instagram, do WhatsApp para comunicação interna. Instagram não tem, TikTok não tem. Assiste Netflix com tudo para a idade dela. YouTube para a idade dela. É isso. Ah, pai, mas quando eu chego lá na escola aí as meninas têm tudo liberado, mas aí é um problema delas. Dos pais, Dos pais Não delas. meu, né? Eu me preocupo com isso. A gente estava comentando aqui no off.
A menina que infelizmente veio a óbito de 11 anos, Belém de São É uma Francisco, criança. né? Porque não quis ficar com o coleguinha. É. Então, dói na gente, eu sinto como se fosse a minha filha de 11 anos passando por algo parecido. Onde é que estão esses pais? Né? Onde é que estão esses pais? Hoje tudo pode. Hoje as pessoas estão confundindo educação positiva com educação permissiva. E você tocou em um ponto aí, eu vou trazer um gancho para um outro ponto também, que eu estava até acompanhando essa semana, viu, Milena? Que é o seguinte, eu estava acompanhando até nas redes sociais mesmo, e uma menina gravou um vídeo. Ela é uma dubladora profissional, uma jovem, e ela gravou um vídeo imitando uma criança. Ela estava em um jogo infantil. O jogo era para criança, né? Online, um jogo para criança. E aí ela, com a vozinha de criança, né? O cara tentou, como é que se chama? Iludir ela, né? Convidando ela para falar em um local onde os pais dela não tivessem acesso, onde os pais dela não pudessem ver o que estava sendo falado, né? E olha, seria, pelo vídeo, né, ela teria ali 10 anos de idade. 10 anos de idade e o cara... Absurdo. Já um senhor, praticamente. Ou seja, até em jogos infantis, né, esse povo, esses bandidos, né? Estão em todos os lugares. Tá ali para acompanhar o que é que as crianças estão fazendo. Então é um absurdo muito grande. Por isso, os pais precisam ter ainda mais ciência e controle sobre o que está acontecendo na vida do filho. Não pode deixar para lá. Principalmente vou jogar. Certo, vai jogar o quê? Como? Aonde? Isso, com quem? Tá conversando com quem? E esse bate-papo aqui, como é, né? Isso. Você falou o Roblox, por exemplo. Hoje é um aplicativo... Foi exatamente esse jogo aí, Pois bem, é o Roblox. Roblox. Ele é uma... E assim, vou lhe dizer, viu? Jogo, não. Eu, enquanto a minha filha, ela se dá muito mal, eu digo, você tem um azar tão grande, porque seu pai é psicólogo. É como dizem, cronicamente online, eu sei de todas as trends, eu sei de todas as músicas que estão no ar, eu sei de todos os jogos. Então você tá lascada. Você não tem ponto correr. E esse Roblox, qualquer pessoa pode fazer. Fazer uma conta simplesmente sem colocar nada mais do que qualquer coisa no login e qualquer coisa na senha. Ele não pede nem para você sequer colocar a senha de novo para dizer se a senha estava adequada ou não. E você já faz a conta. Você mente aí idade, é que não pode, você né? faz tudo. Então é um absurdo. É um absurdo. Absurdo. Né? É um absurdo. E aí, assim, a gente pensa que a criança tá ali no ambiente infantil e tem um marmanjão lá fingindo ser criança. Inclusive, tem IAs hoje que modificam a voz. Né? A criança, ele liga da forma que nós estamos aqui conectados ao computador e tem já o transformador da voz que a criança vai ouvir como se fosse uma criança, ele fala normalmente. Não, inclusive, eu vi a semana passada, foi uma postagem falando sobre esses emojis, né? Tipo, a gente posta a foto da nossa filha de biquíni e bota uma florzinha, né? Dá pra tirar. Dá pra tirar, Davi. Não tem se correr, o bicho pega e se ficar, o bicho come. A gente tá desse jeito. Não tem pra onde correr. Não. Aí o que é que a gente precisa fazer? Limitar o uso de crianças e adolescentes de internet. Limitar. Essa responsabilidade é nossa. O Estatuto da Criança e do Adolescente ele é muito claro quando diz que a responsabilidade é nossa. Nossa, eles são crianças, são adolescentes. O cérebro ele vem se formar aí, tem autores que falam 21 anos, tem autores que falam outras idades. Então, eles estão no processo ainda de formação da sua personalidade, da tomada de decisão que está dentro no lobo frontal, no córtex pré-frontal. Então, são desenvolvimentos biológicos que não acompanham os desenvolvimentos sociais. Né? E isso é o quê? Tudo vem muito rápido. Tudo hoje é muito rápido. Então, a tecnologia ela não tem apenas o objetivo de auxiliar a nossa vida, o nosso dia a dia, de tornar a nossa vida mais fácil. Hoje, a tecnologia ela tem o objetivo do consumo. E os próprios fabricantes e pessoas que pensam novas tecnologias, pensam elas para o consumo. Consumo. Então, sai um iPhone hoje, daqui a 6 meses já vai ter outro. Que só mudou um detalhe simples. Às vezes é a câmera que saiu 3 milímetros para cima, foi 3 milímetros para baixo. E aí a pessoa diz, eu quero é esse, porque esse é o do ano. E se endivida. E enfim, vira bicho para ter algo que deveria ter uma funcionalidade de fazer com que a comunicação existisse de uma forma rápida. Mas a gente acha que a gente precisa de muitas coisas. Até o dia que a gente deixa de ter ou não tem, a gente descobre que vive sem. Schopenhauer diz...
a ânsia de ter e o tédio de possuir. Eu quero muito ter isso. E quando eu tenho, eu descubro que não era aquilo que me faltava. Eu deixo de lado, escanteio, né? Primeiro dia com iPhone. Poxa, aqui tem um paninho para botar aqui embaixo. A pessoa bota aqui, depois já joga com tudo. Não quero mais saber, porque perdi o encanto. E a gente faz isso hoje com coisas e com pessoas. Né? A gente quer ter. Mas quando tem, a gente não nutre. E isso acontece, essa velocidade que as coisas chegam, vão impactando os nossos jovens, as nossas crianças. Né? O aumento é enorme no consultório, na clínica, de crianças e adolescentes com ansiedade. Sim. Aumentou um tomando absurdo. Medicamento, sem conseguir dormir. Isso pela velocidade, né? Porque as rede social, você vai lá, você acessa. Hoje você tem o nível a quantidade de informações que você recebe em um feed de TikTok, de Instagram e tudo mais. A quantidade de informações aleatórias que chega lá é absurda. Né? Você passa o dia todo ali rolando, e você não fica ali com mais do que 20 segundos em cada vídeo. E você nem lembra qual foi o anterior. E você não lembra. Você não sabe. Se perguntar daqui a 10 minutos, você viu o quê? Quais foram os que você viu? Você não consegue, você não lembra. Mas isso ficou armazenado, né? E essa pressa, essa velocidade, traz principalmente para a criança, eu acredito que um sentimento de muita pressa, né? Por isso esses casos de ansiedade, de depressão e de tudo mais. Isso também pode ser um fator que desencadeie, né? Totalmente, porque a ansiedade que a gente tem hoje para viver é terrível. Né? Hoje tudo é muito, muito mais simples e complicado ao mesmo tempo. Pode falar o nome de marca aqui, né? Dessas redes sociais, né? O TikTok, por exemplo, ele agora tem uma loja integrada ao seu aplicativo. Você não precisa sair para fazer compras que antes você fazia na Shopee, na Shein, que demoravam meses para chegar. Hoje você faz dentro do próprio aplicativo do TikTok, que o negócio tá tão inteligente, bicho, que eu digo assim, esses cabas têm que ser milionários mesmo, porque é inteligência demais para manipular a gente. Você tá lá assistindo um vídeo e inocentemente aparece Davi dizendo, minha gente, aconteceu comigo, viu? Isso é relato real. O cara com massageador aqui, aí segurando assim, diz, ai, que negócio bom, meu Deus do céu. Olha, e eu sem perceber que ele estava fazendo um anúncio, a propaganda, né? Ele disse, minha gente, comprei isso aqui no TikTok Shop, não sei o que, e tá na promoção de 250, tá por 49. Eu disse, vou ver. Quando eu cliquei, eu descobri a loja, comprei o diabo do massageador. Depois eu disse, rapaz, fui manipulado. Né? É direitinho. Assim que funciona. Comigo, eu já tenho 32 anos, imagina com um adolescente, com a criança. Né? E como é que os pais, os educadores, eles podem observar, né? Quais sinais eles podem observar para poder ajudar, né? Crianças e adolescentes. A gente precisa limitar o uso de telas, né? Existem aí estudiosos que dizem que para cada ano, né, a gente tem que usar aí uma certa quantidade de tempo. Eu acho isso muito meio fechado. Eu não sou tão cartesiano. Eu não sou aquela pessoa de dizer, com 3 meses você está curado. Não, eu acho que isso vai dar rotina do dia a dia das pessoas. Né? Pronto, naturalmente eu sou pai de uma bebê de 2 anos e eu sei que simplesmente não é fácil criar uma criança. Não. Então é cansativo, às vezes a gente diz, pelo amor de Deus, a galinha pitadinha vai cuidar de você. Eu preciso cozinhar, eu preciso tomar um banho, eu preciso comer. Então eu entendo e não julgo nenhum pai que faz isso. Né? Antigamente, quando eu não tinha filho, eu dizia, rapaz, quando a minha vier, vai ser livre o tempo de conversa. Bem-vindo ao time. Isso não existe. Isso não existe. A realidade é muito diferente. É muito diferente. Então, a gente precisa limitar, tá? Ela não é caça às bruxas, ela pode ser um aliado nosso. A gente pode ter a tecnologia como um aliado. Mas eu preciso limitar, eu preciso saber o que eles estão vendo. E tem características muito fortes, como, por exemplo, o adolescente, a criança se isolando demais, não comendo, não se alimentando, não fazendo as suas necessidades. Só lá, trancado no quarto, no celular. Tá fazendo o quê? Você tá vendo o quê? Você tá assistindo o quê? Com quem? Né? Ficar atento. E esse aplicativo é tão bom, que eu falei para vocês, que até o que ela paga de conversa chega para mim. Ele tem um detector de imagens sensíveis. Se eu, por exemplo, mando uma selfie para ela, eu sem camisa, pro pai dizendo, tô aqui ele esperando. Ele pega, bloqueia a imagem, manda para mim e diz, alerta de nudismo. Gente, olha, Davi. Pago.
Parental Control, o nome do aplicativo. A minha tem só 3 anos e 4 meses. Não preciso. Ainda não chegou nessa idade Ainda não. não, mas vai chegar. Em breve. E aí tem acesso a tudo, né? Ela não vai assistir esse episódio, então ela não vai saber os acessos que ela nem sabe que tem. Então, assim, é tão importante a gente ficar atento. Como é que nós podemos perceber isso? A criança muda de comportamento. Muda. E a gente precisa entender que a gente precisa se aproximar mais, conversar, escutar. O nosso problema é que a gente não tem muita paciência para fazer isso, porque a gente já está cansado do nosso dia a dia. A gente já está cansado da nossa rotina. Mas eu digo a você, papai e mamãe, se você não fizer, alguém lá fora vai fazer. Ô Neto, a gente falou sobre rede social, né? E jogos. Porque hoje tem uma galera aí que tá viciada em jogo, viu? Principalmente os adolescentes, algumas crianças também, mas é terrível. E os jogos também, meu amigo, não ajuda não. E os jogos viraram grandes redes sociais. Ou melhor, mini redes sociais. Porque hoje no jogo, as crianças não querem mais jogar um jogo que não é online. Não é só pra brincar, né? Não, entendeu? Então, ó, a minha baixou um jogo nesse Roblox mesmo, ela jogando, e aí do nada eu escuto um grito do quarto. Poxa! Eu digo, nada é isso, vou lá ver, né? Quando chegou, eu vi ela com fone jogando, eu disse, pode desligar. Porque o jogo é pra te distrair, pra te fazer bem, e tá te gerando o inverso. Pode desligar. Poxa, pai, e aí você é o pior pai do mundo, né? Mas paciência, eu prefiro ser o pior pai do mundo do que ser permissivo e certas coisas aconteçam e eu não consiga dar conta depois. Sim. Esse é o mal da nossa geração de pais. Eu conversando com um pai, com um amigo, ele disse assim, tu já percebeu que essa geração é um lixo? Eu disse, bom, não sou tão extremista, mas eu compreendo que é uma geração difícil de lidar, como as outras foram também, mas essa carrega algumas nuances que a gente precisa ter atenção. Mas por que essa geração é assim? Porque nós fomos pais que falhamos nesse processo de educação. Então, se a geração é o lixo, é um reflexo de uma educação lixo. Uma educação que diz sim para tudo, porque o meu filho não pode se frustrar. É uma educação que chega na escolinha, tem um interclasse lá, que eles jogam entre as salas, e todo mundo ganha medalha. Todo mundo ganha troféu. Ninguém pode experienciar a tristeza, ninguém pode chorar. Meu filho não pode ficar triste. Como é que vai ser quando eu chegar em casa? Ele vai se frustrar. E o futuro? Né? Então tem que dar para todo mundo o troféu. Todo mundo tem que ganhar da mesma cor, do mesmo tamanho. E eu acabo ensinando, inclusive, que se você não se esforçar, tá tudo bem. Você vai vencer do mesmo jeito. Né? Então, são pais extremamente permissivos. Vou dizer a você, viu, Davi e minha amiga... Perdão, esqueci. Milena. Como ela tá chegando agora. Eu tô me adaptando. Milena. Mais de 50% dos casos que chegam no consultório, na clínica, para eu atender, de crianças, o problema está nos pais. Se os pais modificassem seus comportamentos, se os pais modificassem a forma de educar, pode ter certeza que aquela criança não tinha chegado ali. Neto, outro ponto também que eu lembrei agora é sobre a monetização, né? Os pais utilizam os seus filhos, alguns adolescentes, para monetizar nas redes sociais. Porque vai lá, posta uma dancinha, eita, deu like, eita, deu visualização, aí de repente recebe ali uma grana, opa, olha o caminho do dinheiro. Aí começa, né, explorar ainda mais aquilo ali. Isso é um problema também, né? O dinheiro, a ânsia, a ganância, a vontade de ganhar um dinheiro ali. Vou dizer que é fácil, né? Até porque o prejuízo vai ser grande depois. E, cara, sabe qual é o nosso problema da nossa sociedade? A gente é muito hipócrita, né? Tem certas coisas que a gente abre os olhos e outras a gente fecha. Porque quando um pai vê que consegue ganhar dinheiro com a criança, ele começa a tornar aquilo um trabalho, de fato, para aquela criança. É trabalho infantil, isso. Tá? Ele é equiparado a você pegar uma criança que está vendendo bala na rua. A diferença é que a que está vendendo bala na rua talvez está sofrendo mais, né? O caso daquela atriz Larissa Manoela, né? Acho Sim. que se encaixa perfeitamente. Perfeito. Porque a criança, ela agora não faz mais de modo espontâneo. A gente vai ter o dia da gravação. Sim. Eu vou te dizer como você vai ter que reagir. A gente vai filmar, não ficou bom. Vamos fazer de novo? Então, aquilo se torna uma obrigação. E eles monetizam em cima do trabalho dessa criança. São os pais que muitas vezes não aparecem, né? São pais que estão ali por trás e a criança, expondo a criança ao ridículo,
expondo a criança a se molhar, expondo a criança a se melar, assustando a criança, para poder ganhar dinheiro em cima disso. Né? E no final faz igual a mãe da Larissa Manoela, que quer ficar com tudo da mãe, né? Sinceramente. Isso aí, e foi justamente o que o Davi falou, vai de encontro com um dos pontos desse projeto. Total. Total. E aí a gente precisa ficar muito atento, porque a gente permite certos tipos de situações com as crianças e outras que são similares, a gente ficar em cima brigando. É trabalho do mesmo jeito. Uhum. Então, essa monetização, esses pais precisam ser responsabilizados. O que é que tá fazendo com esse dinheiro? Pronto, tá aí nesse. Se tivesse pelo menos pegando, pelo menos, viu? Não é o ideal. Colocando numa poupança, para esse menino só poder utilizar depois que fizer 18 anos, para os estudos dele. Diferente. Mas não. São pais que enricam, muda de vida, muda de casa, muda de carro. E não significa que o filho também não, assim, que menores também não possam, de repente, ganhar algum dinheiro, por exemplo, porque existem modelos, né, de roupa infantil, né, de moda, de perfume, que são utilizados em comerciais. Existem várias maneiras de você ganhar dinheiro, a criança, né, ganhar dinheiro, já que ela é a pessoa que trabalha de fato, e fazer uma poupança para o futuro, né? Ou seja, existe uma maneira legal de você fazer isso. Só que tem uma diferença quando a gente vai para as redes sociais, porque eu ganho em cima de visualização. Eu não tenho um contrato fechado. Disposição, né? Eu não faço assim. O Instagram não entra em contato comigo e diz, José, se tu postar 10 vídeos por semana, tu vai ganhar R$1.000. Não, se eu postar um vídeo por semana e tiver uma quantidade de visualizações ali que me possibilite ganhar R$10.000, eu vou ganhar. Então, o que eu vou querer? Visualização. E o que é que a gente quer hoje na visualização? Vocês provavelmente já viram, uma pessoa ensinando a cozinhar. Vamos lá, hoje eu vou fazer aqui um filé à parmegiana. A primeira coisa, você pega a carne, né, e abre o freezer para pegar a carne, aí dentro tem uma barata de plástico, dentro tem uma aranha de plástico, aí fecha. E ele agindo naturalmente. Aí o povo no comentário vai e diz, Fé Maria, uma barata no freezer? No freezer. Ele não está querendo que você consuma o produto, ele quer que você comente indignado, porque comentar gera o quê? Engajamento. E quando gera engajamento, a inteligência artificial faz o quê? O algoritmo divulga mais. É por isso que a gente fala, ó, gente, comenta, curte, compartilha, para a gente levar esse vídeo para mais pessoas. Porque o Instagram ou qualquer outra rede social é muito inteligente. Tem gente que hoje faz assim, que não trabalha com comunicação. Deixa eu ver aqui no meu Instagram qual é o melhor horário para eu postar uma foto para eu ganhar mais curtida. Tem pessoas que olham lá e ele mostra o horário de pico que tem na sua. E entrega, viu? Entrega. A própria rede social diz lá, ó, diz. Melhor horário para você é esse daqui. Isso. Então, postei um Reels esses dias e aí disseram assim, rapaz, esse seu Reels está tendo um impacto cerca de 65% maior do que os outros que você postou. Vamos monetizar ele? Vamos patrocinar? Né? E aí é terrível, bicho. Você fica refém de curtidas, você fica refém de conteúdo. Inclusive, tem gente que chega a ter depressão por conta disso, Sim, né? depressão, Adoece, ansiedade, adoece. E a rede social é uma grande terra onde a gente mostra o que é bom, o que é bonito, é bom, né? O que é legal. Ninguém vai lá mostrar suas misérias. Eu não vinha desarrumado hoje. Eu tinha que vir arrumado e bonito e cheiroso. Exatamente. Botei até meu perfume árabe pra vir. Vocês não estão sentindo o cheiro aí, mas tá demais. Significa que é sempre assim? Não. Óbvio que não. No dia a dia ali, o naturazinho de boa. Então, assim, a gente quer ser visto. Exato. Tem uma professora de história que ela viu as pinturas rupestres e disse assim pra turma, eu estava... Gente, a gente fala muito aqui de comunicação apenas em pinturas rupestres, mas vamos pensar, o ser humano sempre quis ser visto, ele sempre quis ser notado. Essa é a nossa... A gente, quando se arruma, a gente não se arruma pra gente. Não vem com esse discurso. É pros outros, Não vem esse negócio, não, me arrumo pra mim, porque eu sou uma mulher empoderada, eu sou um homem empoderado. Não é. Tá? Pode ser que depois que você pense na pessoa, você diga, não, eu gosto disso aqui, vou vestir. Esse negócio, foi amor à primeira vista. Mentira, você foi um pedaço de carne na primeira vista. Você foi uma bunda, você foi um peito, você foi uma perna, você foi um tanquinho. Depois que a gente vai para conhecer aquilo que me fez te amar. Mas esse negócio de amor à primeira vista não existe. Só que a gente romantiza essas circunstâncias humanas e aí complica, né? E aí, em relação a essa exposição que a gente fala, e principalmente de utilização de rede social, tem uma coisa que eu queria até chamar, talvez a gente até fuja um pouquinho, mas eu queria chamar a atenção o tema, não é nem coisa, zero. De uma coisa que
que eu tenho muita dificuldade, sabe com o quê? Com a velocidade do áudio de WhatsApp. Ah, o 2x, né? O 2x. Terrível. Como é que uma pessoa consegue Eu não ouvir? escuto. Eu acho que aquilo ali traz um sério transtorno para você conseguir ouvir depois de forma natural uma outra pessoa. Eu também acho. Não é possível. Você acostumado a ouvir naquela velocidade. Quando você escuta uma pessoa falando normal, eu acho que deve dar A uma... gente tem que apertar no botão para acelerar, Você né? fica querendo completar o que a pessoa tá falando. Né? É terrível. Terrível porque a gente tem pressa hoje, Eu não acelero, não. né? Não acelera, não? Não, eu não consigo. das Inclusive, comprei poucas. um curso para estudar para concurso, certo? Aí lá tem as Aham. aulas Pra e acelerar. dá essa opção de você assistir a aula. Como é que eu vou aprender ouvindo em 2 vezes, 3 vezes o áudio? Não dá, gente. Eu quero aprender a matéria, o conteúdo. Que loucura. É porque a gente tem ânsia demais em viver hoje. Viver o quê? Viver a morte, né? Porque a gente é tudo ser para a morte. É. Heidegger diz que nós somos seres para a morte. Estamos indo em encontro a ela. A única certeza que nós temos é isso. Ninguém sabe o que vai acontecer depois. Exato. Então, a única certeza que eu tenho é essa e eu vivo ansioso para chegar nela. É a impressão que dá, porque eu quero fazer tudo. Mas isso, a sociedade do cansaço... Nossa, esqueci o nome. Vão me matar. Eu sempre digo para meus alunos que eu sei a teoria e esqueço o nome da pessoa, mas eu vou lembrar. Ele é um oriental. Ele fala sobre a teoria do cansaço, que a gente acaba sendo refém dos nossos próprios hobbies, por exemplo. Hoje ninguém vê mais ninguém correndo, botando qualquer tênis. Hoje, para correr, tem que ser o tênis. Eu tenho que ter o relógio para ver o meu pace. Tenho que ver em quantos minutos eu faço 1 quilômetro. Por Tem quê? desafio hoje, Tem sabia? desafios. Então, eu não apenas corro para minha saúde, para o meu hobby. Eu tenho que ser o melhor naquilo que eu faço. E aí, meu amigo, o hobby acaba me adoecendo. Aquilo que era para me fazer feliz e bem, acaba sendo uma ponte para ansiedade, uma ponte para outros transtornos. Então, meu amigo, a gente precisa estar muito atento, porque são armadilhas hoje. Hoje é tudo muito equilibrado, hoje é tudo muito, assim, muito próximo, muito sutil. A gente tem que ficar muito ligado nessas coisas aí. O problema dessa geração, muito ansiosa, muito depressiva, muito cheio de problemas psicológicos e tudo mais, o problema está na geração ou está na geração anterior que não soube dar o devido controle? Na verdade, isso sempre houve. Sempre tivemos pessoas ansiosas, pessoas... Traumas não tratados, não posso dizer isso? Sempre, total. O problema é que a gente não na falava sobre. Mas, veja, eu acredito que você é da mesma época que eu, né? Sou da década sou de um pouquinho- 90. Eu sou um pouquinho menos, né? Um pouquinho, muito não. Não pouquinho, vamos entrar. Um pouquinho menos. Não vamos entrar em detalhes aqui, não. Mas assim, eu acho que essa geração, ela é um pouco mais equilibrada. Depois disso foi que o negócio desandou, né? Essa geração atual, ela é muito mais... ela sabe muito mais dos transtornos, ela é muito mais conhecedora das coisas que nos adoecem, né? Por exemplo, vou dar um exemplo. Tem memes na internet que aparece assim. Meu avô que dizia que na época dele não tinha autismo. Aí mostra que o velho tem coleção de todo tipo de máquina. Apareceu um cara. O idoso tinha mais de 2.000 máquinas de costurar dentro de casa. Fez um museu de máquinas, o hiperfoco em máquina, né? Disse assim, mas na minha época não tinha autismo. Não estou reduzindo pessoas com autismo ao hiperfoco. Mas para entender que existem certos comportamentos que hoje, se uma criança começa a acumular muitas figurinhas, a pessoa vai dizer, vixe Maria, tá com hiperfoco em figurinha, eu vou investigar. A gente tem muito mais informações do que em gerações anteriores. Sim. Então, eu não estou conseguindo dormir. O que é que a pessoa fazia? Fumava, bebia. Era muito... Aqui, se a gente tivesse na década de 80, eu tenho certeza que nós três estávamos fazendo a entrevista aqui com cigarro na mão. Porque era algo cultural bonito, inclusive. Bonito, né? Tinham propagandas que era chocolate de cigarro, o formato de cigarro. Mas hoje é café. Hoje é café. Hoje a sociedade, a geração, ela é muito mais saudável. Os hábitos de fazer sua própria marmita, os hábitos de fazer exercício físico. As academias nunca estiveram tão cheias. Né? As academias nunca estiveram tão acessíveis. E é uma inaugurando por cima da outra. Por cima da outra. E cada uma que dê algo a mais para poder chamar o seu aluno. Exatamente. Então, não é que essa sociedade é mais doente, mas é que ela é muito mais consciente do que lhe adoece, do que lhe
do que lhe traz danos, entendeu? A gente era muito desinformado na época. Chamam de geração Nutella, né? Você concorda com isso? Não, discordo. Porque assim, o que seria uma geração raiz, uma Nutella, como as pessoas dizem, né? Uhum. O raiz é o que sofre, a Nutella, mas a gente precisa entender, minha gente, que sempre a geração que vem à frente é formada pela anterior. Entendeu? É sempre. A gente participou da formação. Você tem o quê? Uns 40 anos, assim. Exato. Pois é, tá próximo. Então, assim. Tô chegando lá. Tá chegando lá. Você não seria meu pai porque eu tenho 32, né? Você não teria iniciado tão cedo. Longe disso. Pois é. Então, mas assim, vamos supor que da minha filha de 11 anos você seria pai. Uhum. Então, o comportamento que ela tem hoje socialmente é muito do que ela adquiriu no primeiro núcleo dela, que é a família. Então o erro tá na geração 90 e 80. 80, exatamente. Porque a gente descobriu, não vamos usar esse nome erro, mas dizendo assim, a gente precisa ficar atento, porque a gente começou a achar que certos tipos de comportamentos que são desempenhados pelos pais são nocivos para os filhos. Quem aqui nunca, de nós três aqui, escutou o pai dizendo, não, na volta a gente compra. E não comprou. Aí quando chega na sua vez, você não faz igual. Você diz, não vai passar pela mesma privação que eu passei. Você chegou exatamente onde eu ia chegar. A gente fala assim, eu vou dar tudo que eu não tive pro meu filho. Pra não frustrar. Pra não frustrar. E assim, porque eu não quero que ele sofra o que eu sofri. E quando você fala isso, abençoado, parece que você não serviu, que você é um adulto que não deu certo. Você é um adulto que não deu certo. Trazendo novamente exemplos pessoais. Tem momentos que eu tenho a possibilidade de dar o que minha filha pede, mas eu digo não. Não. Por quê? Porque nesse momento não é possível. Porque eu não tenho dinheiro. Por isso, você sabe quanto ela não está custa? precisando. Você sabe quanto é que... Eu já sentei com minha filha e disse, você sabe quanto custa a sua escola? Você sabe quanto custa do meu tempo e do meu dinheiro para te deixar todo dia lá e te buscar? Das festinhas? Senta aqui. Tu sabe quanto é R$1.000? Tu sabe quantas pessoas trabalham o mês todo para receber o valor que é a tua mensalidade da escola? Tu sabe o que eu e tua mãe abdica? Falta a gente dar doses de consciência para os nossos filhos. Como é que o menino vai saber o preço do feijão se ele nunca foi fazer um mercado com você? Porque você não consegue controlar ele. Porque no mercado ele se joga no chão quando quer algo e você não dá. E você com vergonha e para não gastar mais dinheiro, porque ele tudo que vê vai querer, aí você não leva. Você não fala com ele sobre educação financeira. Você não fala com ele sobre como é difícil gerir uma casa. Você não fala. Eu lembro que na minha época, da minha geração, eu não gosto do termo minha época porque eu não morri. Minha época é hoje, eu não estou morto. Mas quando eu era mais jovem, eu tinha às vezes vergonha de dizer, por exemplo, não, meu pai é vendedor. Ave Maria. Vou levar pão com ovo para comer na escola. Levava nada. A gente tinha vergonha de certas coisas, né? A gente tinha vergonha de certos comportamentos, de certas coisas que nos rodeavam, né? Minha tia mesmo, meu avô era motorista, e aí ele chegava de Kombi, aí ela dizia às colegas, não, papai, me deixa aqui. Eu vou descendo. Aí os colegas diziam, quem é? Disse, não, ele é o motorista da minha família que me deixou aqui. Não era o pai. Então a gente tinha certas vergonhas que hoje essa geração ela já não tem mais, ela não carrega mais. Né? Tem certas coisas que deixaram de existir. Mas existem outros pontos de atenção e de comportamentos, né, que a gente tem que perceber. Menino que quer o celular do ano, o sapato do ano, não aceita se for similar, não aceita se for pirata. Eu não sei se você já viu uma trend, não sei se você já viu também, Milena, uma trendzinha que surgiu agora, que é o seguinte, coloca o filho e o pai, né? Aí dê um passo à frente se você começou a trabalhar desde os seus... Sempre precisou trabalhar. Dê um passo à frente se você comprou o seu primeiro sapato, o seu primeiro tênis quando tinha tantos anos, né? E aí vai relacionando uma série de questões ali. E a criança avança muito e o pai fica lá atrás. Aí no final sempre tem a que fecha, né? Dê um passo à frente para você que sempre trabalhou desde pequeno. Aí vai o pai dar o passo à frente. Quer dizer, isso mostra exatamente o que uma geração vivenciou ou não vivenciou,
né? E o que essa geração que não vivenciou proporciona para a geração futura. Ah, porque eu não quero frustrar meu filho. Ó, Vai dar ansiedade nele. meu Dá todo príncipe. Aí não dá, aí o pai não deixa para não dar frustração. Aí chega a rede social, chega a vida é cruel. a vida e tome. O mundo vai, né? Vai. É onde o filho chora e o E pai e o a pai mãe... não vê. Isso o mesmo. ditado, viu? Mas é Sertões verdade. de grandes veredas diz viver é perigoso. Viver é perigoso. E a gente não mostra isso para os nossos filhos. Realmente. Né? Eu preciso falar para eles o quão difícil é a vida. Tem dias que eu pego minha filha na escola e levo lá para Nassau para dar aula. E ela fica do lado, colado. Porque eu digo, não tenho tempo de ele deixar em casa e voltar. Enfim. E aí ela fica e ela diz, poxa, você tá cansado, né, pai? Estou cansado. Cheguei aqui 8 da manhã e tô saindo 10 da noite. E aí? Ah, mas ela vai achar que a culpa é dela. Não, ela precisa saber que é por ela também. A gente tem que parar com esse negócio e ter pena de frustrar os nossos filhos. Não, sabe por quê? O choro, a gente não suporta o choro do outro. Se eu tô contando uma coisa pra alguém, pra Davi, e começa a chorar, e Davi, ô Zé, chore não, velho. Chore não, porque senão eu vou chorar também. Não, eu não tô preocupado com o teu sentimento, eu só não quero sentir a coisa ruim de te ver chorar. Assim são com as crianças. É como se despertasse alguma coisa na gente, Na né, gente. do que a gente viveu lá. É porque é sobre a gente, não é sobre o Exatamente. outro. E aí, quando o menino começa a chorar, a gente não quer. Porque os outros vão se incomodar. Sim. E o povo às vezes diz, rapaz, tá muito duro às vezes. Que tua filha pede uma coisa de 2 anos, começa a chorar, tu não dá, e aí a gente fica querendo, eu digo, pode deixar. Nunca vi na literatura uma criança que morreu porque ela estava chorando. Pode ficar tranquilo, ela não morre não. Eu já escutei essa frase, sabe de quem? Parecida. Nosso amigo Divert. Foi? Não morre. Não morre. Não morreu de Na choro. verdade, a mãe dele dizia, acho que pra ele ou era pro sobrinho dele, nunca vi um caixão passar. Era assim, nunca vi um caixão passar com uma criança porque ela tá chorando. Não Ele morre dizia não, isso. mas a gente não suporta. Então dá tudo. Filha, você quer o quê? Nananã. E aí a gente tá criando pequenos monstrinhos, né? Mas aí, assim, existem tem alguns pontos que a gente pode falar aí, que é sobre o fato de você se colocar no lugar do você sentir, você tem empatia, né? Sobre o sofrimento do outro. E tem outra questão que é você ser uma pessoa que não tem empatia com os outros. Não, claro, mas a gente não tá falando de uma pessoa que tá ali feliz porque a criança tá chorando. É um processo natural. Nós choramos. Eu choro bastante. Talvez não na frequência que eu chorava quando era criança, mas o choro ele ainda me afeta. Mas eu sei lidar com isso. Tem pessoas que não choram porque não gostam de chorar. Porque não sabem chorar. Elas foram ensinadas o tempo todo a engolir o choro. Seja forte. Mas é trauma, né? Traumas que vêm do quê? De comportamentos inadequados que a gente não permitiu muitas vezes que a criança pudesse expressar. Porque aquilo me irrita, aquilo me incomoda, aquilo me entristece. Qualquer sentimento. Mas no contexto de mimar as crianças, que eu estou dizendo, o menino pega uma pedra, quer enfiar na boca, você diz, não, menino, tu não pode morrer, não. Aí o menino começa a chorar e você diz, não, vou fazer o quê? Vou dar a pedra pro bichinho porque ele tá chorando? Eu odeio esse termo bichinho. Bichinho é filho de rato que nasceu pelado, né? Mãe sempre dizia, então bichinho não. A gente fica muito, a bichinha. Deixa a bichinha, vá. E aí nesse deixa a bichinha vá, eles só querem que a gente faça uma vez. Existem formas e formas de acolhimento. Total. Eu não, muitas vezes, o acolhimento ele se dá não quando eu coloco aquela criança no colo porque ela estava chorando ali. Muitas vezes o acolhimento se dá depois que ela se acalma, te chamar e dizer, você viu o que você fez? Eu já faço isso com a minha de 2 anos. Um dia levantou a mão para bater em mim e disse, não pode. E aí caiu no berro. Sim. Você vai ficar aqui sentada pensando no que você fez com o painho. E ela fica se acabando de chorar. 2 minutinhos eu volto, eu digo, e aí? Desculpa, pai. Desculpa. Eu digo, não pode bater. Ah, mas ela não entende. Entende. Eles são manipuladores. Entende. Entendeu? Eles entendem. A criança sabe qual é o elo mais fraco da relação. Ela sabe. É quando precisava de alguma coisa, eu ia pedir a mãe, eu não ia pedir a pai, não. Mãe, fala com o pai para ele deixar. Porque eu sabia que ela era o elo, que por mais que me educasse, desse uma surra, mas era o lado que eu mais amansava. Né? Então, a gente precisa estar ligado. Esses meninos são pau, viu? Então tem que estar pronto para dizer não também, né? Nunca é só sim ou nunca é não, fale com o seu pai. Isso.
terceirizando Terceirizando a responsabilidades, E responsabilidade. né? saber dizer não é só para criança não, né, Davi? Para exatamente. nós Todo mundo, adultos também. A gente total. precisa saber dizer não. Isso. E a gente aprende a dizer não quando a gente recebe nãos também. Tá? Porque se a vida ela é sempre sim para mim, eu vou achar que eu tenho que ser sim também para tudo, né? Uhum. Não existem padrões de comportamento que acabem dizendo que se você agir assim, você vai fazer isso. Eu não concordo com essa linha de raciocínio. Mas eu imagino que quando a gente está, por exemplo, diante de uma criança e dizer não para ela, forma muito mais o caráter dela do que os sims. Forma verdade. muito mais. Ela vai ficar muito mais consciente das coisas. Claro, não é ser só a mão de ferro o tempo todo. Tem um momento ou outro que a gente agrada, solta um pouquinho. Uhum. Eu tenho uma amiga, né, Ana Paula, estava conversando, coordenadora lá de enfermagem. Ela disse: José, dia do aniversário da minha filha, eu deixo ela fazer tudo que ela quer. Acordando. São coisas saudáveis, Sim. são coisas que são pontuais. Agora, aquilo se tornar um padrão de comportamento dentro da relação, Né? rotina. Não dá. Na verdade, a não rotina se torna uma rotina, né? Terrível. Principalmente quando é uma coisa manipulada, né? Total. Quando é uma atitude que vem ali da criança, que ela faz com a intenção de obter aquilo. E faz. E faz. Ah, E se você como cair na faz? armadilha, Uhum. se É. prepare que o trabalho para tirar é grande. É grande. Tu sabe onde eu vejo muitos casos acontecendo assim? Pais separados. Pais separados, e aí a criança passa a semana com a mãe e final de semana com o pai. Nesse final de semana do pai, o pai vai dizer: eu não vou estar punindo a minha filha no só vejo ela um dia e meio, Uhum. porque vai embora no domingo de tarde. E aí eu vou, tudo que ela quiser eu vou dar. E aí é onde mora o... O grande perigo. Porque a menina volta cheia de dedo pra casa da mãe, e aí mais briga entre o pai. Que meu pai é legal, ele deixa E eu você é fazer a bruxa, tudo. né? A bruxa, Exatamente. Mas a gente precisa ser um pouquinho bruxo também. Tem que ser fada e Eu bruxa. já fui chamado de bruxa, viu, Davi? Já. Meu amigo, eu lembro que tinha época que manhã dava em mim, brigava comigo quando ela fechava a porta, eu dava dedo pra porta, né, dava língua, ficava querendo me morder de raiva e dizer: droga, eu odeio, eu quero sair dessa casa, eu quero sumir, eu quero fugir. Mas depois a gente cresce, amadurece, entende que faz parte. A gente se torna exatamente os nossos pais. Talvez uma versão um pouco melhor, ou não, né? Mas a gente se torna os nosos pais. A gente repete falas, comportamentos. É verdade. Agora, eu lembrando aqui, você falando da sua infância, eu não lembro de eu ser birrento, não, assim. Eu nunca fui birrento. Minha mãe dizia não, não, né? Porque se eu continuasse, o não ia vir de outra forma. Coisa. Eu apanhei, viu? Aí eu Maria. Apanhei demais. Eu levei umas pisas, mas mas eu nunca fui birrento. Eu não lembro de ser birrento assim, de chorar e tal, e se Fazer espernear. calundu, né? Não. Não era nenhuma possibilidade na minha relação com minha mãe, não porque tinha toda vez condições. que chorava, era desengula o choro, senão vai apanhar mais. Engolo o choro. Né? E aí eu tinha esses momentos na ausência dela para ela não perceber. Sim. Não né? corra não, que Se correr é pior. se correr é pior. Isso é Eu perigosíssimo. apanhei, mas eu também me trancava, viu? Aí meus irmãos: oxe, sua besta, sai e apanhe logo, porque amanhã vai ser Isso. pior. Eu falei: então vai lá e apanha você, porque eu vou ficar trancada aqui até... E parece que a surra ia acumulando, né? E no outro dia não tinha surra. Me tranquei, não apanhei, e ele apanhou lá. entendeu? Prescreveu. Prescreveu, exatamente. Rapaz, a primeira vez que eu ouvi falar da prescrição de pizza. Isso, pois é. Acontece. Inclusive, esse comportamento modificou com os novos pais. Óbvio, bater não é nunca a melhor opção, Sim. porque a gente precisa entender que a formação ela precisa ser dialogada, né? Agora, assim, tem gente que fica revoltada. Na época que eu tinha o quadro ali na TV Grande Rio, o povo ligou e disse assim: esse psicólogo aí tem filho? E aí, na época, eu não tinha, né? Aí disse assim: porque ele tá dizendo pra gente como educar os nossos filhos sem ter filho. Tinha uns que gostavam, tinha uns que ficavam revoltados, porque a gente quer ouvir aquilo que a gente quer ouvir. Não é quando a gente escuta algo que vai de Não encontro. tem, mas é filho, né? Eu digo, poxa, então a pessoa que é médico de pessoas com câncer, ele só vai valer a pena se um dia ele tiver, para saber o que, é que a pessoa está passando. Então a gente estuda sobre. Né? E eu disse: não, Eduardo, a gente precisa fazer um menino para ninguém nunca mais ligar na TV dizendo que eu não tenho filho. Agora tenho duas, né? Mas é porque você vai justamente no ponto, né? Que incomoda. Você Você vai incomoda. pra incomodar. Já recebi vários casos, e às vezes o pai chega e diz assim: não sei o que eu faço com o Júnior.
E aí começa a contar de Júnior e no final eu pergunto, qual a idade de Júnior? Não, Júnior tem 5 anos. Eu digo, você pode fazer o seguinte, você sai daqui, ali na avenida do shopping, tem um cartório, passe seu nome para Júnior, porque ele vai cuidar de você. Porque se Júnior tá com 5 anos, você não sabe o que fazer, quando ele tiver 15, lascou. Acabou. Eu não sei se você, Davi, não sei se você já viu, se você também já viu aquele livro, o livro que seus pais deveriam ter lido, é de Philippa Perry, se eu não me engano. Você já viu esse livro? Tinha que ser lido, no caso, para... O livro que você gostaria que seus pais tivessem lido. Eu já comecei a ler 2 vezes e parei na metade, mas fala justamente sobre isso aí, entendeu? Exato. Sobre essa questão do que você... de como você foi criado, para não repassar. Essa questão do bater, ela fala muito disso, né? Que bater não é o caminho. Tem aquela Maia, eu não sei o sobrenome dela... Ela é alemã, eu acho que ela é tem um sobrenome bem estranho, mas ela fala também sobre isso, porque ela era uma mãe que batia, que espancava, mas que mudou completamente. Hoje ela dá cursos aí sobre isso, entendeu? E aí a galera começa a dizer assim, eu acredito que nem 800, né? Claro, não, a educação ela não deve ser pautada nisso, mas aí os pais começam a achar, não existe outra forma de educar, então, se não for batendo. Então, tenho que deixar que faça. Tem. Né? Aí chega e faz assim, ô Júnior, tu quer tomar banho? Não quero não. O menino de 6 anos, de 5 anos, ele não sabe a importância que é tomar um banho. Não sabe. Júnior, você vai agora. Bora pro banheiro. Né? Eu dou ordens com olhar para os meus filhos. Porque não é assim, vamos tomar banho, filha? A resposta vai ser não. O banho é bom. Vamos escovar os dentes. Papai vai ficar triste se você não tomar banho, viu? Vamos tomar banho, é hora de dormir e acabou. Isso que eu digo assim, eu não gosto muito de estar aparecendo nessas entrevistas, porque eu tenho um passo de ser cancelado pela comunidade dos psicólogos. Porque esse negócio de educação positiva... Não faça um corte disso não, viu? Pelo amor de Deus. Quem assistiu, assistiu. Esse negócio de educação positiva, na mão de quem não sabe utilizar, se torna um perigo. É o menino que dá tapa na cara da mãe, que faz e acontece, e a gente olha e diz, filho, não faça isso, mamãe tá triste. Pelo amor de Deus, mãe, sinceramente... A gente tem que ser firme. Firme não precisa ser arrogante, não precisa ser grosso, não precisa ser intimidador. Não pode, isso dói. Exatamente. Isso dói. Não pode, não faça. E a gente precisa ter a entonação adequada. Olhar para a criança com seriedade. Aí tem gente que apanha e ri. Ô, filho, tu me bateu, doeu, viu? Sinceramente. Aí não assim, são pessoas que perdem a mão desse processo e aí crescem adolescentes extremamente donos de si, de suas vontades, que não aceitam escutar o não, que não aceitam escutar uma ordem. São adolescentes que não aceitam nada para além das suas regras e do mundo imaginário que eles criaram. E que lá na frente matam os pais. Ainda tem esse agravante, né? Que podem desempenhar ações contra esses pais. Então, gente, o limite é necessário. A gente precisa mostrar o limite muito mais do que até onde pode ir. Procurando Nemo, o filme. O pai dizia, não saia dos corais. Não saia dos corais. Nemo quis desbravar o mundo, se perdeu, né? Quase morre. Né? Então o pai teve que fazer a mãe morre, né? Teve que fazer todo aquele percurso sozinho, era um pai dito solo e pererê. Os filmes falam sobre isso. A gente pode conversar com os nossos filhos sobre isso. Senta aqui, vamos assistir. Tá falando do quê? Então, a gente contextualizar isso para a realidade da criança. Fala sobre solidariedade, ajudar o próximo, sobre limites. Então, a gente tem essa gama, esse leque de possibilidades para os nossos filhos. Assumir a responsabilidade que a maternidade necessita, né? Para ser pai, para ser mãe, você precisa ter responsabilidade e assumir a responsabilidade, não é pagar fácil. O preço. E que não é barato. Não é barato. Literalmente não é barato, né? E assim, ser pai presente cansa. Eu digo muito, a gente romantiza a maternidade, a paternidade, né? Nem tanto, porque os pais eles não são muito bem vistos em sua maioria. E eu faço o mínimo que eu deveria fazer enquanto pai, mas é o máximo para alguns padrões de pais, né? Mas a gente romantiza muito. Eu ser mãe, eu já amo, e aí o sofrimento, e isso e aquilo, quando na verdade é muito cansativo, é desgastante. É doloroso no sentido do que a gente se dedica,
E aí eu até brinco com o Eduardo, eu digo, rapaz, eu queria ser pai ausente uma semana para saber como é. Porque a gente se envolve, a gente sofre, a gente cansa. A criança vê na gente nortes, a criança vê na gente possibilidades de cuidado. E isso cansa ter a vida do outro sob tua tutela. É terrível. Você se anula, né? Total. E não Você deveria se ser anula. assim. E não deveria. Tá? Não Você deveria se ser anula. assim. Eu, no estágio que fiz lá em Recife, no IMIP, enquanto os filhos estavam na UTI, no Natal, as mães ficavam numa casa dedicada para essas mães que não moram em Recife. E aí uma das ações que foram desenvolvidas foi a gente chegar e saber assim, mãe, bom dia, seu filho está lá, a senhora já tomou banho hoje, a senhora já escovou o dente, tá tão preocupada com o menino, mas tem que se cuidar, tem que estar, porque senão você vai botar o menino para mamar, o menino vai desmaiar de catinga, vai tomar um banho, vai se arrumar, vai se cuidar. Então a gente levava pessoas que pudessem fazer uma maquiagem, ajeitar o cabelo, porque a maternidade não deve ser uma anulação de quem eu sou. Ela deve ser a continuação de quem eu sou agora com a possibilidade de outra pessoa comigo, meu filho, minha filha. Então a gente compra um celular. Eita, o meu tá todo quebradinho, vou comprar um novo. Aí o menino olha e diz, mãe, dá pra mim? Fica com o meu? Aí o que a mãe faz? Vá, meu filho, tome. Me dê o seu. A gente se acostumou a dar tudo para o nosso filho que a gente não teve a oportunidade de ter. Isso é um erro terrível. Não façam isso, definitivamente. Claro que se você passou fome, não vai deixar seu filho passar fome, óbvio. A gente não está falando de coisas extremas, mas a gente está falando de ter coisas que a gente não tem necessidade de ter. Coisas materiais. Né? Então, ele tem que experienciar. Quando eu levo o Lara ali para a Uninasal, o povo diz, essa menina já comeu? Eu disse, só um minutinho, que eu também não comi, não. Tô terminar aqui, vai eu e ela, a gente vai comer. Morre não, passar 30 minutinhos, 40 minutinhos da hora de comer, não. E aí a gente dá valor ao tempo da hora da comida, a gente dá valor ao trabalho do pai, a gente dá valor às vezes, separar um lanchinho antes de sair, a gente dá responsabilidade para os nossos filhos. Esse imediatismo não é saudável, né? Não, jamais. O menino mama de 3 em 3 horas. Aí a mãe faz o quê? Bota o celular programado, 2 horas e 59 minutos, já tira o peito, o menino nem chorou, o menino vai comer. O choro é importante nesse momento, onde a criança está se comunicando. Sim. Mas a gente quer o quê? Não vou frustrar. Pode ter certeza, se você continuar fazendo isso, eu vou enricar, viu? Vai lotar, né? Tá cheia. Sensacional. Neto, obrigado, viu? Que bom, como é bom conversar. A gente conversaria aí. Papo aqui pra... Mas não vamos estender muito, não, porque senão a gente vira mesmo aqui, não, porque é muito boa a conversa. Com certeza, eu agradeço o convite. Né? E assim, quando a gente fala de adultização, vários temas são puxados, né? Pra gente entender o que é que tá por trás disso. É a pontinha do iceberg que a gente vê nas redes sociais. Né? Enquanto tem casas que precisam de atenção, o Estado precisa dar atenção às redes sociais. Tudo isso que a gente viu de permissividade, de deixar de mais, de deixar de menos. Então, acho que foi um papo muito bacana. Contem comigo, né? Eu estou à disposição lá no Instagram. Tô chique agora, tô verificado. Olha! Desculpa Peguei a promoção de R$3. Não sei se mês que vem eu vou conseguir, porque vai subir o preço, né? Vai dar certo. Mas a gente que agradece, né, Davi? É verdade. A gente que agradece, disponha. E você que está acompanhando a gente, aproveita esse conteúdo aqui e compartilha para todo mundo, né? Exatamente. Como a gente falou, pode comentar aqui que a gente também gosta, né? Aí vamos engajar o que presta, né? Desse engajamento. Gostou? Deixa aí o comentário. Pode deixar. Se não gostou, não comente não, pelo amor de Deus. É isso. Valeu, gente. Obrigado, viu? Até a próxima. Até a próxima.